pouquinho aqui para vocês, né? Que é justamente um pouco de como a inteligência artificial ela consegue nos ajudar na elaboração e no planejamento de projetos, tá? Então, eu criei aqui uma paginazinha, né? Eu e meu amigo Gemini, criamos essa paginazinha aqui para poder não só topificar o conteúdo, né? Mas também mostrar para vocês um pouco de como que a gente consegue, fazendo uso, né, de ferramentas contemporâneas que temos hoje no nosso dia a dia, né? E nesse momento, pelo menos, gratuitas, né? O quanto que a gente já pode acelerar e ter como fonte de inspiração, né, outras ideias. Então, aqui, né, nós decidimos, né, que o nome aqui seria Do Sonho à Realidade, com um planejamento que transforma boas intenções em grande impacto, né? Então, aqui ele já começa trazendo, você tem uma ideia incrível, mas logo vem um frio na barriga, né? Por onde eu começo, como eu consigo ajuda e o dinheiro, né? E aí a gente acredita que o planejamento, de forma geral, ele serve como se fosse ele serve como se eu estivesse deixando um processo muito difícil, né? Pô, eu só queria pegar e fazer, né? Mas é justamente o contrário, tá? Quando eu tenho um bom planejamento, e entenda-se bom planejamento como um planejamento claro, então eu não preciso solucionar a fome no mundo, né? Eu preciso resolver um problema específico e, às vezes, o meu planejamento ele vai me trazer que são ações pontuais, né? Não nada muito grande ou muito complexo, né? Então, é justamente o contrário. É quando eu faço o planejamento que eu consigo fazer um bom direcionamento de energia, porque eu tenho claro para mim o que é que eu preciso fazer, como eu preciso fazer e para quando eu preciso fazer, né? Então, ele bem traz aqui. A falta de um planejamento é o que esgota a energia, né? E ele serve como uma bússola para que a gente consiga ir para o destino certo, né? E aí, falando um pouquinho mais, né, como a gente consegue transformar ali ideias em objetivos poderosos, né? Quando eu falo sobre projetos de grande potencial, às vezes o que me falta, né, é conseguir transformar essa boa intenção, como está descrito aqui, ajudar a comunidade, em algo mais específico, né? E para quem estava presente na DIRC já sabe onde eu vou chegar aqui, que é falar sobre, está aqui na tela também, né? É sobre a ferramenta Smart, né? Que é como você monta, é uma metodologia de como você faz ali a proporção e a criação de metas e objetivos para várias coisas, tá? É muito utilizado no contexto corporativo, e também se encaixa aqui para o que a gente faz hoje. Então, falando novamente, né, a gente tem aqui o S, né, que é de specific, que é específico. Então, o que exatamente faremos, para quem, para onde. Então, esse objetivo específico, ele remove a ambiguidade, né? Então, ao invés de a gente colocar que nós vamos ajudar crianças, a gente vai colocar ali que vai realizar um dia de atividades educacionais para 50 crianças da creche X, né? E aí, com essa clareza, a gente consegue entender melhor o desafio. E isso responde um pouquinho também de um dos pontos levantados para você sobre a questão de movimentação de caixa, né? Então, no formulário ali foi trazido, pô, como é que eu faço um projeto sem necessariamente acabar ali com o caixa do meu clube, né? Então, ou então, né, como que eu faço um projeto com os custos mais realistas, né? E eu entendo que a gente pode, né, numa fase de planejamento, chegar no custo bem próximo do que é possível, né? Mas talvez não ali o que de fato vai acontecer, mas ainda assim uma margem menor. E é nesse momento, quando você define uma meta dizendo o que é específico, você consegue chegar lá. Então, pô, eu vou ajudar crianças, tá? Beleza. Mas um dia de atividades educacionais para 50 crianças, você já consegue entender a quantidade, por 50 crianças.
digamos que vocês queiram passar o dia todo lá, ou então só vamos trabalhar com uma parte da manhã. E aí, pô, eu quero levar um lanche, vai ser um lanche ali para 50 pessoas, né, no mínimo ali para 50 crianças, né? Ah, vou levar brinquedos, vai ser para 50 crianças, ou propor atividades. Não, vamos dividir em grupos ali que totalizem, de novo, 50 crianças, seja para fazer em grupos maiores, ou então em grupos menores. Então, quando você coloca dessa forma, fica muito mais fácil de você entender aonde você quer chegar, né? Mensurável, né? Então, continuando no nosso exemplo aqui, né? É como a gente vai saber que a gente, entre aspas, ali venceu, né? Então, pô, eu estou organizando esse projeto e tá aqui, a minha meta é essa, mas eu preciso mensurar essa meta. Porque se eu não consigo medir, eu não vou saber se deu certo ou não. É simples assim. Um outro exemplo é um boleto, né? Eu tenho que pagar um boleto. Meu boleto é R$ 2.000, mas eu só tenho R$ 1.000. Está faltando R$ 1.000. Né? Desculpa se eu despertei gatilhos em mim, pelo menos eu despertei. Outra coisa, né? É eu ter que pagar um boleto, mas eu não sei quanto é esse boleto e eu tenho aqui R$ 1.000, né? E aí, tem dinheiro suficiente? Não tem? Então, vejam como é uma coisa que está na rotina de todo mundo, né? Infelizmente, pagar boletos, né? Pelo menos acho que na maioria de todos nós. Mas nos ajuda a entender o que é que funciona, o que é que não funciona, deixa ali bem claro para a gente, né? Falo nesse exemplo de boleto, o que é que falta ou não, e às vezes não é tão óbvio, né? O impacto e a relevância dessa informação, né? Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Atingível, né? Então, a gente tem que entender se essa meta é atingível, né? Voltando ali no exemplo das crianças. Pô, eu quero atingir 50 crianças. Beleza. Mas no abrigo, no orfanato, que eu tenho ali como alvo, só tem 20 crianças. Vai acontecer? Não, não. Ou então, eu quero entregar um kit de Lego para cada uma dessas 50 crianças. Né? O kit de Lego é R$ 300. Isso por si só ali já daria mais ou menos uns 15 mil, né? Mas meu clube só tem R$ 1.000 e minha mensalidade é R$ 10 por mês. Como é que eu vou fazer isso? Né? E aí entra um outro ponto. Será que será que esse presente, esse brinde, ele faz sentido para aquele contexto? Né? E aí já começa a entrar no próximo ponto de relevância, né? Mas, de novo, quando a gente investe tempo para entender se é específico, se é mensurável, a gente consegue entender se é atingível ou não. Né? Pô, eu quero fazer um projeto bem legal de Setembro Amarelo, eu quero impactar aí mais de 100 pessoas falando sobre o Setembro Amarelo. Né? E aí eu vou chamar uma psicóloga, vou botar ali num auditório, não sei, numa sala de aula, só que a gente está. Que dia é hoje, gente? Hoje é 21 de setembro. Cara, com sorte, você pode conseguir ali um lugar que tenha 100 pessoas, né? Mas lembra que setembro acaba em 9 dias. Será que você vai conseguir a psicóloga ou psicólogo, né? O tempo, as pessoas para conseguir fazer isso acontecer? Né? Então, às vezes é importante, né? De novo, a gente sair dessa ideia aqui, né? Pô, eu quero ajudar a comunidade e cada vez mais trazer especificidade, porque isso ajuda a evitar uma frustração maior ou pelo menos uma frustração na largada. E o que me faz levar aqui para o próximo ponto, que é de relevância, né? Por que nós devemos fazer isso, né? O projeto se conecta com a nossa missão e com as paixões dos membros. Eu vejo que isso aqui, gente, que foi, eu vejo que foi a principal, na verdade, foi o segundo mais votado ali, né? Que foi sobre a questão de como engajar os associados nas iniciativas, tem muito a ver com propósito, tá? A gente
não é o meio que o espaço para a gente poder fazer isso, né? Mas quando a gente se debruça do porquê estamos aqui, porquê escolhemos ser rotaractianos, nem sempre nós vamos ter as mesmas respostas, né? Eu já antecipei para vocês que, para mim, ser voluntário do Rotaract é também contribuir com a comunidade, né? E aí, esse, para mim, seria o principal objetivo, fazer projeto de impacto e botar a mão na massa é o que me energiza, mas não necessariamente vai ser a resposta de todo mundo aqui, e nem toda a causa, né? Eu lembro muito da minha gestão enquanto presidente, né? Que eu tinha ali associados com diversos interesses em áreas diferentes. E eu não posso deixar de citar aqui meu amigo Victor, que teve ali, tanto em época, né, tanto uma afinidade maior com moda, como também com o meio ambiente. Ele trouxe duas iniciativas maravilhosas voltadas para meio ambiente e também para o e também para a moda, né, que foi o Duário está na moda e o Cidade Limpa. Não posso deixar de puxar a sardinha para o meu clube, tá? E deve acontecer de novo daqui a pouco. Mas quando você dá essa oportunidade, esse espaço para as pessoas trazerem suas paixões, o que é importante para elas, e aí conecta-se, né, do porquê elas estão ali, fica muito mais fácil de você engajar. Então, será que hoje a gente sabe o porquê as pessoas estão no nosso clube de Rotaract? Porque tá eu, Paulo Endel, Victor, numa equipe distrital, né? O que que traz a gente para cá? O que que motiva a gente? Porque a gente, depois de, sei lá, quase 10 anos, continua por aqui, né? É meio profundo mesmo, né? Mas quando você fala de engajamento, você fala de motivação, eu não consigo motivar o outro sem que eu me conecte com essa pessoa e ela se motive junto, tá? Então, é muito importante que vocês entendam, né, pelo menos o porquê vocês estão aqui, para que vocês consigam comunicar, porque isso vai ajudar na execução e na realização de projetos, na elaboração do planejamento, tudo isso aqui, né, que eu estou trazendo de uma forma mais resumida, né, pelo tempo, e vou mostrar como isso pode estar muito mais facilitado hoje com a inteligência artificial, mas isso não resolve o fator humano, tá? E qual que é o fator humano? Propósito. A gente precisa entender o que é que motiva o nosso clube, o que é que motiva ali a maior parte das pessoas. Às vezes é um projeto de abraço, né? Abraçar as pessoas. Hoje em dia está um pouco mais difícil isso, depois dos eventos recentes a gente fica um pouco mais com receio de contato, né? Mas, sei lá, às vezes é fazer um evento financeiro, né? Um chá de tortas, que motiva mais a gente. Eu lembro muito na minha época, enquanto voluntário ali dos Demolês, né? Que a gente gostava muito de um chá de tortas, cara, e era muito legal. Então, juntava ali, né, a turma, enfim, e a gente conseguia fazer chá de tortas bem relevantes, né? Mas isso era o que funcionava na época, né? Então, de novo, parte pela pergunta. E aí é nisso que eu queria deixar de desafio para vocês, né, de questionamento, o que é que move o clube de vocês, né? Por que cada pessoa está ali? Qual projeto, qual iniciativa faz sentido de se engajar? Às vezes é uma arrecadação de alimento, às vezes é uma arrecadação de roupa, às vezes é fazer uma coleta de lixo mesmo, né? Na rua e mostrar ali em números uma coleta na praia. Lembrei de um outro clube que fazia bastante isso, se não me engano era o clube de Ilhéus, né? Eu morava ali, né, numa região praiana, mas não necessariamente uma coisa leva a outra, né? Mas estava lá sempre ali engajado, tinha outras ONGs que trabalhavam com isso, a turma se juntava, era sempre muito divertido. Tão divertido que já foi gente de Itabuna lá também para poder participar e se engajava com isso. Percebe? Quando tem um propósito envolvido, fica muito mais fácil. Bom, e aí agora falando sobre temporalidade, né? Que é você literalmente estabelecer um prazo, né?
Então, se você conseguiu fazer tudo isso aqui, todos esses 4 aqui, o prazo vai ficar bem fácil, né? Mas prazos também são acordos, né? Então, digamos que, e aí a equipe trabalha em equipe, confiança, né? E às vezes é aí que a gente se decepciona também, né? Mas é assim que a gente acaba se desenvolvendo também, tá? Na confiança, na tentativa, na humildade de fazer melhor. Então, fazendo aí de uma forma, continuando, né? Você faz um acordo ali entendendo que, vamos lá, digamos que a gente está no mês de julho, né? E eu quero fazer um Novembro Azul, né? Uma campanha bacana de Novembro Azul. Naturalmente, o meu prazo final está estabelecido, que precisa acontecer em algum dia de novembro, né? Mas em novembro, ali, finalzinho de outubro, o ideal é que tudo já esteja pronto, bem conversado. E como é que a gente faz isso? Investindo um bom tempo no planejamento, fazendo um acordo ali, mensurando, né, vendo se é atingível, entendendo se conecta com as pessoas, né? E aí, é tentar montar um cronograma que faça sentido para que seja entregue ali no mês de outubro, novembro, na verdade, né? Como eu antecipei para vocês, né, eu ia puxar a sardinha para o meu clube de novo, né? Eu não canso de falar desse projeto, né, que é o Aguajá, e basicamente ele é um projeto que tem a metodologia Smart purinha, né? Então ele era distribuir ali 100 filtros de cerâmica, capacitar 200 moradores em workshop sobre tratamento de água no bairro X, em parceria com o poder público até o final do semestre. Pronto, tá aqui, tá pronto o seu sorvetinho. É isso aqui. E aí, como eu vou fazer isso? Aí, quais foram as soluções que nós encontramos em época, né? Pô, vamos tentar um subsídio ali para conseguir esses filtros, né? Vamos fazer uma parceria ali com o núcleo de medicina, né? Para conseguir fazer a testagem da água, para ver se realmente tem um problema ou não. Vamos ali reunir esse comitê de medicina ali para poder falar sobre as pessoas como usar um filtro de barro e o porquê é importante usar o filtro de barro, né? E por que um filtro de barro, gente? Porque o filtro de, porque o filtro de barro, ele tem ali propriedades que conseguem deixar a água limpa e consumível, tá? Então, veja, a gente teve algum desembolso, sim, mas a gente não conseguiria sem fazer as parcerias com instituições, inclusive com o poder público, porque isso é um problema, né, social, e é de responsabilidade do poder público, a gente está falando de saneamento básico, mas a gente entendeu que fazia sentido, então a gente engajou ali uma parte do clube para conseguir fazer isso acontecer, né? Então, de novo, só para trazer um exemplo de como funciona aqui o Smart. E aqui eu deixei eu criei aqui, né, com o Gemini aqui, meu grande amigo, como montar uma meta Smart, né? Então, aqui ele já está prontinho, né, para vou escrever aqui, ajudar animais de rua. Clicar aqui, o Gemini vai ter o tempo dele aqui, mas ele vai montar, né, pelo menos foi o que a gente combinou, né, ele vai montar aqui o Smart com base nisso. E seria, né, um primeiro desenho para que o clube faça a crítica, porque eu estou dando o mínimo de informação possível. Aqui ele já traz o nome, ó, Patas do Bem, que é um bom nome, inclusive. Tá? Eu acho um bom nome. Aí ele está focando aqui em castração e tal, aqui o tempo, tá? E tá tudo aqui. Só que aí, de novo, a gente precisa entender o nosso contexto. Qual que é o nosso contexto? Eu consigo fazer isso aqui, sei lá, em Tabuna, né? Pô, acho que sim, acho que não. O que é que eu preciso ajustar? E aqui ele já vai trazendo, né? Ponto a ponto. E numa conversa, você e o Gemini, ou você e sua inteligência artificial do coração aí, vocês conseguem encontrar um meio do caminho, mas aqui, a título de fazer o Smart, ele já consegue trazer pronto para você, com poucas palavras, do jeito que vocês conseguirem, enquanto vocês vão aprendendo ali juntos como é que faz, né?
cada um desses pontos. A produção me sinalizou aqui que eu tenho 5 minutos. Eu vou dar uma corridinha aqui, eu achei que eu estava com mais tempo, tá? Mas eu queria focar bastante na parte de relevância, porque eu vejo que é hoje e até em dados, né, uma das principais dores que nós temos aqui hoje, que é engajar as pessoas. Então, uma vez que eu tenho o plano concluído, né, aí eu preciso buscar ali os recursos. Então, eu preciso, né, uma vez feito esse planejamento, beleza, eu tenho ali os papéis, né, eu tenho ali o que eu preciso fazer, e aí eu tenho os meus talentos, né, como é colocado aqui, os meus voluntários, para poder colocar em cada frente que eu preciso. Como o meu amigo Paulo Wendel diz, né, o trabalho voluntário não é um trabalho que tem preço, ele não tem valor, né? É alguma coisa assim, né, amigo? Acho que eu inverti. Mas vai no sentido de que a gente tem a opção aqui de fazer o que gosta, né? Pelo menos eu vejo que dentro da família Rotária a gente consegue, na maior parte do tempo, fazer o que gosta, né? Então, por que não eu colocar uma pessoa que gosta ali de redes sociais, de Instagram, cuidar ali da parte de divulgação, de comunicação, de pensar um pouco nisso, de propor, né? E aí, isso vai para outras frentes, né? Uma pessoa que tem mais facilidade de comunicação, né? Ou que queira se desenvolver nisso, tá, gente? Não, uma coisa não exclui a outra, tá? A gente sempre pode aprender coisas novas. Quero fazer o contato com as instituições, né? Vamos lá falar do exemplo do PET. Eu quero falar lá com o Bicharada, que é uma ONG que tem lá em Itabuna, para poder me ajudar nisso, né? Enfim, e assim sucessivamente. Manter uma comunicação clara, né? Às vezes isso parece mais difícil do que parece. Cada um entende de uma forma, né? E o nosso papel enquanto lideranças, né, em desenvolvimento, é praticar e exercitar essa comunicação, porque aí ninguém fica perdido. E por isso que o planejamento é tão importante, porque se eu faço um bom planejamento e eu faço uma comunicação com base no meu planejamento, é difícil as pessoas terem uma interpretação diferente ou ir por um caminho oposto, tá? E aí, por fim, né, a questão de prioridade, quando as pessoas ajudam a construir, né, o comprometimento se torna natural e poderoso. Ou seja, eu preciso ali sempre desenhar projetos em conjunto ou com o máximo de pessoas ali que fizer sentido, para que a gente tenha ali um bom engajamento, porque todo mundo faz parte daquele processo, né? E aí, falando um pouquinho de dinheiro, né, que Paulo ainda não vai prometer nada a vocês aqui hoje, mas quando a gente fala sobre visibilidade, né, nem Paulo ainda nem Renan, né, quando a gente fala sobre dinheiro, né, acaba sendo um ponto bem delicado na vida voluntária. E aí a sugestão é que a gente siga ali sempre o orçamento base zero, porque aí você, depois, né, do planejamento, você começa a questionar, eu preciso disso? Realmente faz sentido? Será que eu não consigo isso aqui de graça, seja através de uma parceria ou de doação, né? Às vezes é mais fácil, inclusive, pedir, né, materiais, alimentos, vende a empresas do que dinheiro, às vezes é muito mais interessante para eles também, né? E o serviço pro bono, que foi o que eu comentei há pouco. Mas uma vez que vocês tenham tudo isso organizado, fica mais fácil até de abordar, né? Porque, de novo, sendo repetitivo, mas é porque realmente tudo se conversa. Se eu tenho um planejamento, se eu tenho uma linha, se eu tenho ali onde eu quero chegar, e eu já sei o que eu preciso, até minha comunicação com os fornecedores fica mais clara, com meus potenciais parceiros, ela fica mais clara, tá? E aqui eu trazendo, né, um pouquinho do Clube de Itápolis, né, que foi um projeto de Setembro Amarelo. Olha só, né, que eles basicamente fizeram ali uma campanha para poder conscientizar e falar um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, se não me engano, ali em 2016, não tenho certeza. Mas eles fizeram uma parceria ali com os lojistas locais, né, e eles colocaram ali as lojas em vitrines de amarelo, né, deram desconto para quem estava ali com a fita da campanha, a impressão de informativos, enfim. E olha que bacana, né? Você consegue mobilizar uma comunidade em torno de um problema,
porque de fato é um problema. E aqui não está trazendo, tá? Mas tem ali os seus motivos, eles fizeram todo o smart bonitinho do porquê fazer essa campanha, o que facilita no engajamento do restante da comunidade, né? Porque todo mundo vê valor e aí chega junto. Desculpe, estamos velho. Por conta do tempo, eu não vou entrar nesse ponto aqui, mas ele aqui também consegue trazer, né? A inteligência artificial consegue também ajudar você a pensar de que forma eu consigo trazer certos itens do orçamento de uma forma mais barata ou sem custo, para trazer mais ideias, né? E, por fim, aqui a questão de organização, né? Só para trazer de forma mais aberta. Você tendo algumas atividades ali definidas e elas bem distribuídas, você pode criar só um painel visual para comunicação, particularmente o Trello é um que faz bastante sucesso, né? Você consegue ali colocar os cardzinhos, dá para você colocar cores, dá para você adicionar outras pessoas, é bem legal. O Google Drive, para quem gosta, não é muito minha primeira opção, não, mas para quem gosta aí também dá certo. Essa central aqui, ignore. Tá? Você não está cometendo um grande pecado falando isso. E aqui, por fim, um plano de ação, né, que a IA também consegue trazer para vocês e tal, só para trabalhar um pouquinho mais. Então, acho que para fechar é isso, tá, gente? Quando a gente fala de sucesso de projeto, ele vai além do dia, né? Tá no impacto real que a gente consegue gerar, seja na comunidade, seja também nós mesmos, porque a gente se desenvolve a partir disso. Então, de novo, uma vez que você esteja com o planejamento completo, dá uma olhadinha de novo no Smart, ver o que foi alcançado, tenta entender na comunidade também o que é que se fez sentido, se não fez, né? Se teve algum ganho de fato. Celebre e reconheça, então, isso é muito importante, às vezes a gente firma parcerias e não faz um agradecimento, um reconhecimento, que pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma menção, pode ser uma cartinha, um certificado, né? Porque, de novo, valoriza ali o esforço que foi trazido e é muito... A tendência é que aquela empresa, aquele parceiro volte a fazer trabalhos com você, né? E compartilhar a história, né? E aqui já tem aqui um outro promptzinho, né? Que ele já ajuda nessa parte de como você cria ali um relatório, né? Para você mostrar não só para a sociedade, para a comunidade, como também para eventuais novos parceiros. E assim você começa a gerar mais valor enquanto Rotaract ali, enquanto clube na sua região, né? E gradualmente você se torna mais conhecido e a roda vai girando, né? Vai ficando mais fácil de fazer novos parceiros, enfim. Bom, pessoal, o que eu tinha para esses 35 minutos era isso, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês aqui. Prazer estar falando aqui com vocês de novo, faz parte do meu propósito, né? E, enfim, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí no bom andamento de vocês. Perfeito, Jorge, muito obrigado. Temos só uma pergunta aqui por enquanto, né? O Fernando perguntou onde podemos encontrar essa ferramenta. Se demonstrou. Isso aqui é meu amigo Gemini, Fernando. Gemini é meu brother. Ele me ajuda a criar essas... Você está falando desse documento aqui que eu estava mostrando, né? Não, o próprio Gemini, né? Quando você demonstrou ali que você pediu o Smart do projeto. Então é isso mesmo. O Onde Gemini, encontrar? o Gemini, ele é a inteligência artificial do Google, antes fosse. Ele é a inteligência artificial do Google, né? Você pode pesquisar ali no próprio Google mesmo, né? Gemini, que ele já abre direto. E ali você tem algumas funcionalidades. E essa aqui que eu fiz foi uma cocriação, então a gente preparou aqui o dia dessa apresentação e eu pedi para ele criar como se fosse um HTML, que é uma página da web, e aí a gente foi trabalhando junto ali para poder ficar do jeito que estava aqui para esse momento, né? E adicionando algumas funções de inteligência artificial, que foi os agentes. Então, de novo, né?
Se você for direcionando a inteligência artificial, vai sair ali do jeito que você precisa, mas se você for deixar ela solta, ela vai trazendo o que ela acha que é relevante e pode não funcionar. Por exemplo, uma coisa que eu senti falta aqui foram fotos. Ele não conseguiu colocar foto de jeito nenhum, nem de inteligência artificial. Aí não funcionou, né? Mas você não necessariamente precisa da versão paga para conseguir fazer essa parte do Smart, né? E funciona também no ChatGPT, porque eles todos têm esse conhecimento, de psique também é muito bom, por conta dessa função de pesquisa, né? Porque eles todos têm esse conhecimento já, basicamente o que você precisa é dizer uma prompt mais ou menos assim, tá? Preciso criar um projeto voltado para a comunidade e eu quero falar sobre esse assunto. Me dá uma ideia de como escrever isso seguindo a metodologia SMART. Aí você coloca lá. Tá? E vai. E aí você vai apurando. De novo, você tem que ler, você tem que ver, tem que revisar, para que ele chegue no caminho que você e o seu clube entendam que faça sentido. Se você não for revisando,